I medically detransitioned this past year, and I was still maintaining my social transition, clinging on to that, and kind of hearing about the process of other detransitioners, and even speaking to some people who are here today, learning how much commonalities we have with this journey. It makes you realize that, oh, well, maybe this is rare, but maybe this is not so rare as they're saying it is, especially when it comes to medical consequences. I can speak for myself with some of the effects that testosterone has had on my body. It's menopause. It's going through menopause at 19. And when your body's not ready for that, and there was like a list of that, the incontinence, you know, not being able to hold your bladder, not being able to sleep because of heat flashes that are painful. You know, it's ridiculous thinking that a teenager should go through that when they're just at the cusp of adulthood. So it brought up a lot of emotion, realizing that I wasn't alone in a lot of that. I know that I had a conversation with Chloe earlier this year about heat flashes, and that was the first time that I had spoken to anybody about like the itchiness and the uncomfortableness at night, and realizing that wasn't just me, you know. And that's what you hear a lot. A lot of people will be like, oh, well, it's just you. I guess it just didn't work out for you. And it's like, it's not just me, you know. This is something that could happen, and it's exhausting. So. Quando se fala em osteoporose, existe sempre aquela dúvida: por que a mulher é mais acometida do que o homem nessa doença? Por dois motivos principais. Primeiro, no período da infância, adolescência, é o período que a gente faz o pico de massa óssea, ou seja, a quantidade maior de tecido ósseo que nós formamos. E nessa fase, os homens formam um pico de massa óssea maior do que as mulheres. Mas o que chama mais atenção nisso é na época da menopausa. A mulher, na época da menopausa, ela perde o osso muito rápido pela falta do hormônio feminino, que é o estrogênio. Então, essa queda brusca do estrogênio ao redor dos 50, 55 anos faz uma perda de massa óssea importante e pode levar ao quadro de osteoporose pós-menopausa, que é a osteoporose mais frequente. Já no homem, ele formou uma massa óssea maior, como eu comentei, do pico de massa óssea, e na vida adulta ele não perde o osso com tanta rapidez. Então a perda é mais lenta e ele vai ter uma osteoporose mais tardiamente, e ela é menos prevalente que nas mulheres, por esse motivo principalmente. Hoje eu vou falar sobre um efeito colateral que eu tenho visto cada vez mais no consultório, por conta que eu realizo cirurgias íntimas, que é o efeito da testosterona na vulva dessa mulher. A testosterona, então, ela age aumentando o clitóris da mulher e age também nos grandes lábios, diminuindo, fazendo hipotrofia dos grandes lábios. Então, uma vulva de uma mulher que utiliza ou utilizou a testosterona, ela modifica, e muitas vezes de forma irreversível. Quando a gente fala de aumento de clitóris, a cirurgia corretiva ela pode ser um grande desafio, porque parar o uso da medicação não é o suficiente para que o clitóris reduza o seu normal, e fazer uma cirurgia com o objetivo de diminuir o clitóris pode trazer sérias consequências, incluindo dor crônica na relação. Então, muitas vezes a gente emprega da ginecologia regenerativa nesses casos, e graças a gente tem tratamento sim, para tentar simetrizar novamente essa vulva do jeito que era ou aproximadamente era, e deixar de uma forma mais agradável e que a pessoa se sinta bem com ela de novo, né? No momento em que você vai decidir em utilizar uma testosterona com fins de aumentar a sua libido, de aumentar a sua disposição, você tem que lembrar que isso pode trazer consequências no seu organismo. E eu tô falando uma coisa bem específica, que é mudança física na vulva mesmo, né? Mas existem outras mudanças que pode ocorrer com o uso da testosterona, por exemplo, acne, aumento de pelos, engrossamento da voz, até mesmo outras alterações como
nós vemos também em relação com a depressão, com o uso da medicação. Então, precisamos pensar muito bem antes de começar uma medicação. Os problemas de saúde causados pelo excesso de testosteronas, eles são de ordem física, mental e até mesmo psicológica. Olha só, ele causa, ou a testosterona causa, ginecomastia, que é o aumento do tecido mamário nos homens. Alteração do humor. A testosterona, ela atua no sistema nervoso central, provocando agressividade, estresse, agitação e irritabilidade. Um estudo feito pela Universidade de Yale, no Reino Unido, mostrou que o excesso de testosterona provoca a morte de células nervosas dos neurônios, levando ao Alzheimer. Então, olha, é sério isso. O excesso de testosterona também pode aumentar a pressão arterial e o colesterol. Engrossa a voz, tá? Como esse hormônio ele é responsável por essa característica nos homens, ela então vai engrossar ainda mais a voz. E esse efeito acontece muito nas mulheres que estão com excesso de testosterona. Então ela causa também uma hipertrofia da laringe, deixando a voz mais grave de uma forma mais permanente. O crescimento de pelos também acontece com uma má distribuição. Então esse também é um outro efeito normal da testosterona, né, devido ao efeito dela responsável por esses pelos característicos nos homens, né, como barba e outros pelos aí distribuídos pelo corpo, tá certo? Então ela provoca isso. Nas mulheres ela vai provocar essa má distribuição desses pelos. Uma pesquisa mostra que a presença do hormônio em excesso causa também calvície nos homens. Eu creio que foi daí que surgiu a expressão popular que diz: é dos carecas que elas gostam mais, já que o nível alto de testosterona também aumenta o desejo sexual masculino. Porém, existe uma controvérsia, porque a queda de cabelo ela está relacionada também com a dihidrotestosterona, que é formada a partir da testosterona. Mas a dihidrotestosterona, que aumenta a queda de cabelo, e que a queda de cabelo vai depender também, não só disso, mas também de fatores local, de fatores ali referente ao próprio couro cabeludo. E não só a quantidade de testosterona no sangue. Então parece aí que as pesquisas estão mostrando que existem aí dois fatores para essa calvície características. Não só a testosterona aumentada, mas também um fator do próprio couro cabeludo. Então as pessoas calvas, elas têm também uma enzima bem no couro cabeludo que é capaz de aumentar a transformação da testosterona em dihidrotestosterona, que vai agir no folículo capilar. Nas mulheres, a testosterona alta ela vai causar uma mudança, uma alteração do couro cabeludo, parecido com a calvície, porém não chega a ser uma calvície igual dos homens, mas pode aumentar as entradas, como acontece nos homens aí por volta dos 40 anos. O excesso de testosterona nas mulheres, ele vai causar o aumento de pelos nas áreas do rosto e às vezes do tórax também, tá? Que não é normal no sexo feminino. E o excesso de testosterona, ele causa uma atrofia dos testículos, causando impotência, problemas de fertilidade nos homens, e nas mulheres pode aumentar o clitóris. E esses problemas, tanto um quanto o outro, vai interferir no desempenho sexual, tá? Na vida sexual da pessoa. Ela também estimula a proliferação de glândulas sebáceas, e isso aumenta a oleosidade da pele, facilitando o aumento de acnes, de espinhas, principalmente se a pessoa já tem uma tendência. E ela deixa também a pele mais grossa, aquela pele mais áspera, sabe?
O uso excessivo de testosterona também afeta de forma negativa o funcionamento da medula óssea, do fígado, do coração, dos rins, levando uma sobrecarga desses órgãos, muitas vezes até com lesões.